e coloque isso diante do nosso Pai. Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa. Muito obrigado por podermos sentir a Tua presença. Muito obrigado, Pai, por podermos desfrutar a comunhão com os nossos irmãos. Aumenta, Pai, cada vez mais esse sentimento, Pai, de comunhão, de gratidão, de louvor, de tudo isso, Pai, que possamos estar realmente imbuídos nestes momentos que passamos aqui e durante toda a nossa vida, de termos comunhão com os irmãos, para demonstrarmos a comunhão que temos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a equipe de louvor vem aqui na frente, vira para a pessoa do lado e fala: nós vamos ter um culto bem legal hoje. Vira para o lado aí, fala com ela. É para falar mesmo. Um culto abençoado. Culto abençoado para nós dois. Amém. Saúde. E agora nós vamos cantar o hino de número 409, e que por acaso diz o quê? Segurança bendita. A segurança que nós temos junto ao nosso Pai. Vamos cantar bem forte, bem animados. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte gozo eu senti, dos céus descendo, tenho na cruz, graça inefável, o meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso quero viver, sua vontade sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Amém. Vamos ler o Salmo de número 91. Salmo bem conhecido, né? De todos nós. E às vezes o salmo que fica aberto amarelando também, né? Na sala de muitas pessoas. Mas ele traz verdades profundas para a nossa vida.
Vamos fazer uma leitura responsiva? Diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Podem assentar, irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um minuto missionário, um momento missionário hoje um pouquinho diferente. Queria pedir para a mídia soltar a imagem que eu passei para eles. Não é esta a imagem, é esta. Alguém conhece essa igreja? Todos conhecem? Conhece, Mirtes? Você que diz que 300 anos atrás... Um pouquinho mais, né? Ah, muito bem. Coloca o segundo slide, por favor. No dia 8 de setembro de 1935, a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia foi organizada com 22 pessoas. Foi a primeira igreja evangélica a ser instalada na nova capital de Goiás, Goiânia. Nós, pessoal, somos a primeira igreja evangélica de Goiânia. 22 pessoas decidiram organizar essa igreja em 1935. Mais precisamente, no dia 8 de setembro. Agora observe isso aqui, por favor. Nestes anos, a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia fundou, organizou e emancipou várias igrejas em Goiânia. Vila Nova, Fama, atualmente Ministério Luz para os Povos, Setor Pedro Ludovico, Vila Redenção, Riviera, Jardim Guanabara e em outras cidades de Goiás, Anicuns e Hidrolândia. E também em outros estados, Luciara, Mato Grosso, Uberlândia e Minas Gerais. Atualmente, a ISEG tem 2 congregações, Jardim Balneário, Goiânia e Senador Canedo. E essas igrejas, ou seja, todas aquelas que foram fundadas e emancipadas pela igreja, possuem filhas em outros lugares de Goiânia. Então, a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia tem netas e bisnetas. Existe uma coisa que eu sempre me preocupo muito, principalmente quando eu dou aula de história da igreja, que é o seguinte: Atos 1:8 é onde a igreja inicia, quando desce o Espírito Santo e aqueles irmãos lá dão início à igreja. E a igreja segue, ela vai seguindo. Nós vemos depois que ela sai de Jerusalém, alcança a Judéia, alcança Samaria e chega aos confins da terra.
E uma geração vai sucedendo a outra, deixando um legado a outra geração. No Brasil, o primeiro trabalho evangélico que se tem notícia aconteceu em 1545, na invasão francesa no Rio de Janeiro. Infelizmente, não teve nenhum sobrevivente desse trabalho. Quando os portugueses expulsaram os franceses, os que não voltaram para a França foram mortos. Em 1600 e pouco, chegamos a ter 50 igrejas reformadas holandesas no Nordeste, com a reconquista portuguesa, todas destruídas. Em 1819, a primeira igreja evangélica no Brasil, de fala inglesa, porque era só para inglês, literalmente para inglês ver, né? Simplesmente só os ingleses. Em 1855, a primeira igreja evangélica, genuinamente brasileira. E aí vieram outras e outras e outras. Em 1901, o trabalho cristão evangélico começou. Em 1935, começou aqui em Goiânia. E nós somos a primeira. E você sabe o que me preocupa? O que mexe comigo aqui dentro? Qual o legado que nós estamos deixando para a próxima geração? Olha aquela foto. Se não me falha a memória, década de 40. Estou errado, Mirtes? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas isso me preocupa. Então, uma das coisas que eu acho que nós temos que parar hoje e pensar é o que eu, como membro da Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia, estou efetivamente fazendo para que esse legado não se interrompa, para que esse legado, ele continue. Olha ao seu redor e veja os bancos vazios. Qual foi a última vez que você convidou uma pessoa para vir à igreja? Qual foi a última vez que você chegou para alguma pessoa e você a evangelizou? Qual foi a última vez que você se empenhou em ajudar um missionário? Qual foi a última vez que você orou por um missionário? Qual foi a última vez que você contribuiu para o trabalho missionário? Todos nós, como membros do reino e membros do corpo de Cristo, nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade começou em Atos 1:8, onde uma geração deixava o legado para a próxima geração, passava o cajado para a próxima geração, até chegar em nós aqui. E nós? Qual o cajado que eu estou passando? O que eu estou fazendo para passar o cajado? Eu queria que você refletisse sobre isso hoje. Olha aquela foto. Está lá. Lembre do que já foi a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia. E lembre-se que ela pode se tornar novamente. Depende única e exclusivamente de nós, primeiro orarmos, segundo agirmos. Aquilo que for para você, meu irmão, não adianta, porque outra pessoa não vai fazer. Aquilo que for para você fazer, você não vai colocar na porta dos outros. E todos nós temos que ter consciência disso. Se queremos uma igreja que esteja cheia, não de bancos vazios, mas cheia de pessoas que estejam aqui para louvar, aprender, para conhecer as verdades, nós precisamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Amém? Queria pedir ao Tarek que nos elevasse a Deus em oração, pedindo pela igreja, pedindo para que essa história continue e pedindo que nós nos despertemos para missões. Vamos orar? Senhor Deus, na Tua presença, a Tua igreja abre os corações. Abre os corações, ó Deus, para que o Espírito Santo possa falar a cada um. Pedimos, ó Deus, que tudo isso que foi ministrado a nós nesta hora caia como uma semente vinda de Ti, ó Deus. Uma semente que produz vida, que produz em nós, ó Deus, o desejo de compartilhar com outras pessoas da palavra do Senhor. E é certo, ó Deus, que nós podemos compartilhar no trabalho, nas nossas casas, na convivência. Mas que lugar bom e agradável para buscarmos ao Senhor, como a casa de Deus, como este lugar. E queremos Te pedir, ó Deus, que
o nosso coração seja um coração efetivamente missionário. Que nós possamos olhar para os nossos amigos, parentes, colegas, conhecidos, ou até mesmo aqueles que Deus colocar no nosso caminho, e sempre ter em mente: na igreja onde eu sirvo há uma palavra de Deus para ser entregue. Na igreja onde eu sirvo, nós procuramos ter cuidado com a palavra de Deus, procuramos pregar a sã doutrina, e lá o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é glorificado, é adorado, e nós sentimos a presença dEle naquele lugar. Que nós possamos ter o nosso coração cheio de alegria, ó Deus, sempre buscando ao Senhor neste lugar, e sempre pensando que nós podemos compartilhar um pouco mais do que nós temos vivido aqui. Tira do nosso coração qualquer comodismo, ó Deus, porque isso é bom demais para ficar restrito só a nós, ó Deus. Que possamos realmente anunciar, ó Deus, para todos aqueles que o Senhor nos der a oportunidade. E que possamos, ó Deus, fazer deste lugar uma casa de oração, uma casa de palavra, uma casa de restauração e de acolhida, porque sabemos que há vidas e famílias totalmente destruídas lá fora. E o Senhor nos chamou, ó Deus, para pregar libertação e para anunciar que há um Deus que cura, que há um Deus que salva, e este Deus verdadeiro é invocado neste lugar, ó Deus. Que esta casa se mantenha, que os ataques do inferno jamais prevaleçam contra ela e não prevalecerão, pois este lugar e as nossas vidas em especial são cobertas pelo sangue poderoso de Jesus. E que essas portas fiquem abertas para a edificação deste bairro, de Goiânia, e por todos, ó Deus, que aqui passarem, que possamos realmente ser uma igreja que planta, que vê o crescimento, que multiplica e que divide com outras pessoas também, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Boa noite mais uma vez. Graça e paz, tudo bem? Amém? Que bom. O pastor Gilmar orou no início do culto, falando sobre a presença de Deus. E quando a gente sente a presença de Deus nas nossas vidas, é algo maravilhoso, não é mesmo, igreja? Amém? Essa presença de Deus nos acolhe, nos alegra, nos estimula a evangelizar, nos dá força para combater o pecado. E essa presença só é possível porque Jesus Cristo vive e Ele está presente nos nossos corações. Amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar ao nosso Deus verdadeiro, a esse Jesus que está neste lugar. Todos que puderem e quiserem, se coloquem de pé e se junte a nós nessa canção. Esta canção que nós vamos cantar agora, eu queria pedir para a mídia colocar o refrão dela. Mais uma. Ela diz do rio de vida, da presença do Senhor nas nossas vidas. E ela diz assim: só o refrão para a gente aprender a lembrar. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença.
o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Aleluia, ficou muito bonito. Quem crê que o rio de Deus nos sustenta, diga amém. Amém. Vamos cantar. Com as palmas. Deus, eu ouço a tua voz, chamando o meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. Meu maior prazer, te quero Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida. Eu te louvarei. Te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a
igreja. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Quando sabemos que o rio de Jesus sustenta as nossas vidas, os temores vão ficando cada vez menores. Quando a gente olha para Ele, a gente sabe que os nossos tesouros não têm que ser dessa terra, os nossos tesouros têm que ser eternos. E tudo que é deste mundo, que é de tão só menos importância, vai perdendo lugar na nossa vida, porque o que preenche a nossa vida quando nós estamos com Jesus é a paz da eternidade, é a segurança de saber que tesouros muito melhores nos esperam com Ele. Amém? Cristo, Tu és o meu refúgio. Neste momento você tem a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas à frente. As palmas. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloca minha confiança em Ti. Coloca minha confiança. Cristo, Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloca minha confiança em Ti. Coloca minha confiança em Ti. Tenho esperança, tenho esperança. Futuro, dádivas do Senhor. Isso eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloca minha confiança em Ti. Coloca minha confiança. Tua palavra é vida e poder, para me libertar. Isso eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Coloca minha confiança em Ti. Coloca minha confiança em Ti. Tenho esperança, tenho esperança. Tenho futuro, dádivas do Senhor. Isso eu creio, sim eu creio. Meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloca minha confiança em Ti. Coloca minha confiança em Ti. Coloca minha confiança em Ti. Coloca minha confiança. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas trazidos aqui à frente. Ensina-nos, ó Deus, a sempre confiar em Ti. A confiar em Ti que o Senhor provê, a confiar em Ti que o Senhor sustenta, a confiar, ó Deus, que o Senhor jamais nos abandonará, ó Deus. Muito obrigado por estes recursos, que o Senhor possa multiplicar em bênçãos materiais na vida de cada um,
e bênçãos também, ó Deus, de fidelidade, de fé, de nós abrirmos os nossos olhos, ó Deus, e expandirmos a nossa visão, a nossa compreensão, a nossa relação de dependência, dia após dia com o Senhor. Obrigado, porque Tu sempre és fiel. Tu não és homem para mentir, ó Deus. Tudo pode passar, mas a Tua palavra há de se cumprir, ó Deus. Muito obrigado pelo que temos vivido neste lugar e continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, por mim, Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. As vozes da igreja. Deus de aliança, Deus de
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus diz em João 2,25, se eu não me engano, 1 João 2,25, que a promessa que Ele mesmo fez é essa, que nós tenhamos a vida eterna. Não há promessa mais maravilhosa do que essa. A gente sabe que tudo isso que nós estamos vivendo aqui, meus irmãos, há um ponto final para isso. Há uma promessa de restauração. Há um Deus que não deixará voltar em vão nenhuma das suas palavras. Elas vão se cumprir. Que o seu coração nessa noite, talvez um coração trêmulo, talvez um coração abatido, talvez um coração triste, nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus renove suas esperanças nessa noite, renove a sua alegria, mas creia que nada neste mundo pode nos dar tanta alegria e verdadeira alegria como a presença do doce Jesus e a certeza do que nos espera quando Ele nos buscar para estarmos juntos com Ele. Esse é o nosso alento, isso é o que nos fortifica dia após dia. Nós podemos ter certeza, porque Ele nos deixou o Consolador para trazer essa certeza no coração de que a salvação existe, de que Ele existe e é real, e de que Ele voltará para nos buscar. Amém? Que o nosso coração possa se alegrar nele mais uma vez. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrava amor. Cante, igreja. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Que o seu coração seja sempre alegre em Deus, confiante na esperança do doce Jesus que está aqui neste lugar. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrava amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo
vocês, igreja. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Oh, Pai Santo, nós estamos neste lugar, ó Deus, para te render todo louvor. O nosso coração se alegra em Ti, porque nós temos um Salvador que nos dá vida, vida em abundância, vida em segurança, vida plena. Obrigado, Jesus, pela vida que Tu nos dás. E continua falando aos corações de cada um. Usa o Teu servo que trará a mensagem nesta noite, ó Deus. Que possa ser uma palavra de poder, de edificação nas nossas vidas. Nós queremos demonstrar na Tua presença toda a nossa gratidão, porque sabemos, ó Deus, que Tu estás aqui, Tu se importa conosco. Recebe a nossa adoração singela, mas sincera, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. As crianças até 11 anos, vir aqui na frente. Vamos lá. Tem um fugindo lá para trás. Temos mais um vindo ali. Está se desviando ali para a porta. Vamos orar. Pai, muito obrigado por cada uma dessas crianças. Muito obrigado pelas famílias. Que Tu esteja, Pai, dando a cada uma dessas famílias a orientação, Pai, para conduzir esses pequeninos nos Teus caminhos. E agora, Pai, quando eles terão uma lição apropriada à idade deles, esteja abençoando o coração deles e também quem preparou, Pai. Esteja orientando para que possa ser acessível, Pai, ao coração deles. Que a mensagem vá direto ao encontro àquilo que eles necessitam. Cuida, Pai, dá crescimento, Pai, em todas as áreas a cada um desses meninos. E abençoa o culto que eles terão também. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Amém. Ao Senhor seja todo louvor, toda honra e toda glória. Alguns irmãos estão aproveitando o feriadão, aproveitaram e viajaram, né? Até a Júlia, minha neta, foi para Caldas Novas. Ela já aprendeu o caminho de lá, já com o pai e os outros avós. Ela está freguesa lá já. Voltou já tarde. Pastor João Joaquim está pregando na nossa congregação em Jardim Balneário. Pastor Ronaldo foi pregar em outra igreja. Pastor Cavalcante está pregando no aniversário da Igreja Cristã Evangélica em Leopoldo de Bulhões. E nós estamos aqui. Próximo domingo, tem uma imagem aí da mídia preparada? Aquela que foi mostrada hoje pela manhã. É a primeira nota do boletim. Temos um domingo muito especial. No próximo domingo, primeiro domingo de junho, último mês do semestre, é o dia da ceia, o dia também que temos o café da manhã. Então, o pastor João Joaquim e Isabel estão aproveitando para comemorar os aniversariantes acima de 60 anos do primeiro semestre, que inclui o mês de junho. Está aí a arte, a imagem. É a primeira notinha no boletim. Então, o próximo domingo, aqui, começa às 8h30 da manhã. Não tome café em casa, venha tomar café aqui, porque o café aqui é especialíssimo, tá bom? Então, próximo domingo, 8h30.
Então ele que vai dirigir essa parte, vai ter uma parte de aniversário lá durante o café da manhã. A escola dominical depois é normal, tá? Separar as salas normalmente. À noite, que dia especial para mim sempre nos meus pastorados é a noite do batismo. Que coisa maravilhosa. Então temos 5 irmãos que serão batizados no próximo domingo. O culto começa às 7 horas com o batismo, como a gente sempre faz. Depois temos o louvor, a palavra, a recepção de novos membros e a ceia do Senhor. Estejam orando essa semana por aqueles que serão batizados e por aquele próximo domingo de festa com a graça de Deus. Amém? Também atenção à notinha aí sobre o recital Memórias. Vai ser aqui 15 dias ou 14 dias, no dia 8 de junho, segundo sábado de junho, os irmãos que estão participando aí do curso e muitos outros que estarão aqui naquela noite. Aí o pastor Wilson Júnior está lembrando que tem um coral preparado com mais de 80 vozes. Vão ocupar aqui as dependências da igreja nesse dia 8 de junho. Muito bem, chegamos ao fim. Para 1 João capítulo 5, começamos essa série de mensagens tão preciosas e hoje chegamos ao final. Muita coisa que eu vou falar você tem aí no seu boletim. Abra sua Bíblia então, primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos ler os 9 últimos versículos, que começa com o versículo de número 13, que ele começa assim: estas coisas vos escrevi. Eu vou fazer uma pausa aqui na leitura, porque no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Capítulo 2, versículo 7, amados, não vos escrevo mandamento novo. Em outras partes da carta, que eu não vou entrar no detalhe agora, ele está sempre parando e reafirmando: olha, o propósito é esse, o propósito é esse, o propósito é esse. E a última vez que ele menciona estas coisas, que se refere a tudo que ele escreveu nos capítulos 1, 2, 3, 4 e até o 5, porque nós estamos no versículo 13. Eu vos escrevi para quê, João? Para quê? A fim de quê? A fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém enxergar a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Existe pecado para a morte, e por esse não digo que ore, que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Oremos. Senhor, obrigado porque o teu nome e a tua palavra já foram exaltados nessa noite. Agora nós oramos em nome de Jesus e pelo sangue da sua cruz, que a tua palavra exerça domínio sobre mentes e corações, para que ela nos console, para que ela nos admoeste, para que ela nos ensine, para que ela nos exorte, para que ela produza os resultados que o Senhor quer
que produza nesta noite aqueles que estão nos acompanhando aqui no templo e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ninguém gosta de gastar dinheiro com seguro de carro. Eu não conheço. Eu conheço, como eu mesmo, e eu faço isso há muitos anos, que afirma que é um mal necessário gastar dinheiro com um seguro de carro. E se o carro for roubado, hein? E se o carro tiver problemas mecânicos na estrada? Como eu tive com o meu. Eu estava indo para Catalão e cheguei na cabine do caminhão e o carro no guincho. E ficou lá 21 dias na oficina mecânica. E se você bater no carro de outra pessoa e o carro dela for muito mais caro do que o seu? E se alguém bater no seu carro e ela não tiver seguro e também não tiver nem um pouco interessada em pagar você? E se o seu carro for destruído por um fenômeno da natureza, chuva, uma árvore que cai em cima dele, outros desastres naturais? Você que já está com vontade de falar assim, para, pastor, está muito negativo. Mas são fatos possíveis. Ninguém gosta, mas é um mal necessário. Precisamos de segurança, cinto de segurança. Revista Veja, dessa semana, que tem o ministro Paulo Guedes na capa, tem uma reportagem onde relata que uma jornalista mineira chamada Ana Pessoa, de 44 anos, achou melhor trocar a incerteza do Brasil pela segurança de Singapura na Ásia. E dá o destaque de, apesar de todas as leis rígidas daquele país. E ela disse, não pretendo retornar. Estou dizendo que isso é exemplo, que você tem que fazer assim, assim por diante. Eu estou dando uma ilustração de alguém que estava em troca de segurança. Foi para um país, outro lado do mundo, outra língua, outro povo, outra cultura. Uma brasileira, por causa da segurança. Deus não quer que seus filhos sofram com a dúvida de serem salvos ou não. Ter a certeza da vida eterna é algo importantíssimo para a vida do cristão. Alguém já afirmou que aqueles que se sentem preparados para morrer são os que melhor estão preparados para viver. Chegamos à parte final da primeira carta de João. A mensagem de hoje está baseada nesses últimos 9 versículos, 1 João 5, 13 a 21. Nesse texto, 9 versículos que estão repletos de palavras que produzem, como diz o autor aos Hebreus, âncoras para a alma, certezas cristãs, seguranças para a mente e para o coração. Com essas palavras que eu vou destacar agora, sabemos, aparece 5 vezes nesse texto, nos versículos 13, 15, 18, 19 e 20. A palavra confiança, outra palavra que ele usa, ele disse, ele nos ouve, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu vou dar destaque mais no final, 3 vezes no versículo 20, ele chama Jesus de verdadeiro e diz assim, nós estamos no verdadeiro. Tudo isso são âncoras que João usa para amarrar bem, para firmar bem os seus ouvintes, que mais uma vez, não custa lembrar, estavam sendo atacados, assediados, influenciados por falsos mestres, por falsas doutrinas, principalmente no que diz respeito à pessoa de Cristo. Como você tem aí no seu boletim, temos 4 ou 3, melhor dizendo, seguranças. Primeiro, na ordem, segurança da vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 13,
Eu escrevi estas coisas a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Hoje pela manhã, por causa do anúncio, esse foi um assunto bastante comentado hoje no meio evangélico em Goiânia. Recebi várias mensagens, até trocando algumas mensagens com o reverendo João Batista Cavalcante. Ele estava dizendo para mim que pregou nessa igreja presbiteriana do Jaó há um tempo atrás. E tem pessoas de cristã evangélica que se tornaram membro dessa igreja presbiteriana. O reverendo Gil, 55 anos. Pastor Gilmar me disse no gabinete agora que é professor de um dos filhos dele. E ontem pela manhã, sábado, ontem de manhã, teve uma homenagem na escola e que o pai foi, e à tarde ele foi jogar bola e sentiu-se mal, teve um infarto. Tentaram reanimar, mas mesmo assim ele faleceu. E a gente estava comentando no carro, Leni, a Sara e eu, como a gente nunca se acostuma com essa notícia. E eu estava lembrando que Paulo disse aos Coríntios que o último inimigo a ser vencido é a morte. O último. Então não é à toa, não é por acaso que ele diz aos seus ouvintes: vocês precisam saber, no sentido de não ter apenas um mero conhecimento, uma mera apreensão intelectual, saber no sentido de estarem certos e convictos de que vocês têm a vida eterna. Ninguém pode ter essa certeza. Ninguém quem? Ninguém tem. Ninguém quem? Já te perguntaram, como já me perguntaram, se você tem medo de morrer? O medo traz prudência. Paulo diz que é um inimigo a ser enfrentado. Mas, por outro lado, é uma certeza que nós podemos ter. Devemos ter. Deus deseja dar àqueles que creem em Jesus Cristo a certeza de que eles têm a vida eterna. Aliás, ninguém falou mais sobre isso do que o próprio Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu coloquei uma série de referências só no Evangelho de João. E essa certeza da vida eterna é sempre no Novo Testamento voltada e direcionada e dependente da fé no Senhor Jesus Cristo. Sempre. Quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim. Em várias passagens dessa carta, o autor assegura a veracidade da comunhão com Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo e do perdão dos pecados. Eu escrevi para que vocês tenham certeza de que os seus pecados são perdoados. Eu escrevi porque vocês têm, para que tenham a convicção de que agora nós somos filhos de Deus. Eu me lembro que eu falei assim, eu preguei porque alguns outros pegaram, como o pastor Gilmar e o pastor Cavalcante, mas esse capítulo 3, verso 1, eu me lembro, eu falei assim, o grande amor, ele diz, que grande amor o Pai nos tem dado ao ponto de ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Não posso entrar muito nesse assunto por causa dos outros tópicos, mas isso é importante para você, minha irmã. Isso é importante para você, meu irmão. Porque ninguém pode ter, ninguém quem? Faça uma pesquisa, se você quer, sem ser agressivo e sem deixar de ser respeitoso. Mas uma boa pesquisa. Já vi documentários, pessoas saindo de uma cerimônia religiosa. Qual? Uma cerimônia religiosa. Então vai lá com o seu material e... Só posso fazer uma pergunta? Posso. Você tem certeza da vida eterna? Olha, se Deus achar que meus atos merecem, se Ele achar que eu tenho créditos suficientes lá, se Ele achar que as minhas obras já me... Sim, você vai fazer o que com a cruz de Cristo? O que você vai fazer com a cruz de Cristo? Paulo vai dizer, Ele morreu em vão? Ele morreu em vão? Para mim. E não é só para mim, é força de expressão. Eu falo para mim porque sou eu que estou falando. Mas masculino, né? O grande diferencial da fé
em Jesus. Qual, pastor? A certeza da vida eterna. Eu vi um líder religioso escrevendo uma carta para a revista evangélica Ultimato, que é publicada há 50 anos, bimensalmente, dizendo assim: eu não sou uma pessoa pretensiosa, eu não sou uma pessoa prepotente, como esses evangélicos acham que já estão salvos. Recentemente um homem estava dando palestra lá no seminário para os alunos, e ele disse que uma pessoa o procurou, pastor, e disse assim: eu queria que o senhor orasse pelo meu pai. Vou orar pelo seu pai. Então, o que você está precisando? Não, eu quero que o senhor ore para o meu pai e para o céu. Bom, esse é um bom pedido. Então, onde ele está? Não, ele está no cemitério. Não, isso não é brincadeira, não é piada, é sério. Não, meu pai morreu. Eu quero que o senhor ore para ele e para o céu. E aí, não, a história é só essa. Isso é um exemplo do que eu estou te falando. Porque essa não é uma carta para mortos. Essa é uma carta para gente viva. Vocês têm que ter a certeza da vida eterna, é agora. E o versículo continua assim: a vós, outros, que credes em o nome do Filho de Deus. Lá na cruz, Jesus fala para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Lá na carta do Apocalipse, Jesus se apresenta para João como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Chave, no pensamento judaico, bíblico, é sinal de autoridade e de poder. Quem tem a chave, abre. Quem tem a chave, fecha. Então essa questão de vida eterna é totalmente com Ele. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Não depende dos meus atos, depende da minha fé. Já falei várias vezes isso, já escrevi num boletim e falei assim: você tem essa frase, é uma das que eu gosto muito. As pessoas não são salvas por crerem, não. Vou começar de novo. As pessoas não são salvas por fazerem o melhor que podem. As pessoas são salvas naquele que fez o melhor por nós. Amém? Cristo morreu por nossos pecados. Está aqui. Então, se o versículo não quer dizer isso, o que ele quer dizer? Eu vos escrevi estas coisas a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, esse alguém, o amigo, o parente, o vizinho, o líder religioso, quando diz assim: afinal de contas, ninguém pode. Eu sempre pergunto: ninguém quem? Ou você crê nas promessas da palavra, ou você vai viver inseguro. Precisa desse verdadeiro seguro de vida, que foi o tema simples que eu dei essa noite. É uma promessa dele. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço. No versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna não é o que você conquista, é algo que você ganha. Pronto. Segurança da oração. Sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos. A primeira bênção é a salvação. A segunda bênção é a oração e a direção de Deus. Um dos privilégios, uma das bênçãos para aqueles que creem em Jesus é esta: nosso Pai Celestial ouve as nossas orações. Mas aqui nesse texto, porque a Bíblia fala sobre isso em vários lugares, e sobre oração, alguém já disse que Jesus fez muito duas coisas. Primeiro, Ele orou muito, e segundo, Ele incentivou muitos a orar. Aqui tem um detalhe importantíssimo. E qual é o detalhe? 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa, por exemplo, João, alguma coisa,
Dá um exemplo, alguma coisa. Segundo de acordo com, conforme a sua vontade, Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos, olha a convicção de novo, de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Equilíbrio é uma das palavras-chave da vida. Os mais jovens só conhecem a balança digital. Os que já vivem há alguns anos conhecem a balança com os 2 pratos, que é o símbolo da justiça por causa do equilíbrio. Pesos iguais. 1 quilo aqui, 1 quilo aqui, para equilibrar. Como muitos de vocês, eu conheci balanças bem rústicas, bem simples, em vilarejos bem pequenos, em alguns lugares do Brasil. Olha que interessante essa balança. Hoje é digital, já sai a etiqueta prontinha, só lá no caixa e pagar. O que isso tem a ver com o nosso assunto? De um lado, no prato da balança, Jesus diz assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Opa, tudo! Do outro lado, a mesma Bíblia diz assim, nesse texto: Ele nos concede segundo a sua vontade. É bem fácil a gente ilustrar isso. Por que você foi tão mal e não deixou o seu filho colocar o dedo na tomada, hein? Por que você foi tão mal e não deixou a sua filha segurar aquela faca tão amolada? Por que você segurou tão firme na mãozinha dele ou dela, do seu filho, quando era pequeno, e não deixou ela atravessar aquela rua movimentada sozinha? Por que você trancou a porta da sacada e tirou a chave e não deixou ela ficar sozinha na sacada lá? Porque essas coisas que ele queria, que ela queria, não iam fazer bem para ela, inclusive custar-lhe a própria vida. Então, Dr. Martyn Lloyd-Jones disse: graças a Deus pelas portas que Ele fechou na minha cara. Que eu achava, quando eu pedia, clamava e até chorava, como se fosse a melhor coisa para mim. E Ele me disse: não. Sabia que tem livro evangélico escrito sobre isso? Famosas orações não respondidas. Quando Deus diz não. O que Jesus fez para ilustrar sobre isso? No mesmo parágrafo que ele diz: todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. No mesmo parágrafo ele diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir peixe, ele vai dar uma cobra? Lhe pedir pão, ele vai dar uma pedra? Qual foi a última vez que você chegou com um pão quentinho da padaria e o filho falou: oh, mãe, me dá um pedaço? Aí você enganou ele, ao invés de dar pão, você pegou uma pedra e falou assim: coma, meu filho. Vocês estão olhando assim para mim: nossa, pastor, que maldade, eu jamais faria isso. Foi exatamente o que Jesus falou. Foi exatamente o que ele disse. Qual de vocês faria isso com o seu filho? Resposta: ninguém. Então ele disse: o pai também não faz isso. E ele conclui assim: se vocês que são maus, que não é só pureza e bondade no coração, dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não esqueçam do adjetivo: coisas boas. Então, se não é bom, como aqueles exemplos que eu dei, atravessar a rua sozinho, ir para a sacada, pôr o dedinho na tomada, a tesoura, a faca, você não vai fazer. Mas ele chorou, ele insistiu, mas não vai fazer bem. Pronto. Para ilustrar o que ele quer dizer, o apóstolo João introduz
o assunto famoso do pecado para a morte. No seu boletim saiu só um parágrafo. O meu trabalho aqui foi resumir para vocês, mas os comentários trazem páginas sobre isso. E é claro que eu vou resumir em poucos minutos. O quê? O que seria esse pecado para a morte de 1 João, capítulo 5, versículos 16 e 17? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. Continua o assunto de pedir, orar. E Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Normalmente tem 3 interpretações. Primeiro, que o pecado para a morte seria aqueles pecados que têm como consequência a morte física. Os judeus conheciam isso porque há vários desses pecados mencionados no Pentateuco, nos livros da lei, principalmente Levítico e Deuteronômio. Pecados que eram punidos com a pena de morte. Certamente não é sobre isso que João está falando. O segundo interpretação seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, que era atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito Santo e não dele. O contexto da epístola não fala sobre isso. Eu concordo que a interpretação melhor e do contexto de 1 João é que é uma palavra para os falsos mestres. Coloquei no seu boletim assim, pense comigo. Se Jesus disse assim, eu sou a vida, e a pessoa nega aquele que diz eu sou a vida, o que lhe resta senão a morte? Diz a ilustração que um jovem numa pequena província, numa cidade há muitos anos atrás, cometeu um pequeno delito e foi preso. E todos aqueles habitantes da cidade, que não era tão grande assim, achavam a prisão dele injusta. Inclusive o governador daquela província, que foi visitá-lo na cadeia. E ele revoltado com essa prisão. E alguém diz, o carcereiro chega e diz assim, tem uma visita para você. Eu não quero receber ninguém, mas é uma visita importante. Mas eu já falei que eu não quero receber ninguém. É o governador da nossa província. Mesmo assim eu não quero receber ninguém. O carcereiro volta e diz, ele não quer receber o senhor. Mas você falou para ele, quem está aqui? Eu falei. Ele não quer receber. Não, mas eu vim tirá-lo daqui. Mas ele disse que não quer receber. Então, eu vou voltar para minha casa. E ele vai continuar preso. Ele disse não para alguém que poderia mudar a sorte dele. Nós já passamos por esse texto no capítulo 2, quando João diz assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Então, se ele não tem o Pai, porque nega o Filho, ele não tem vida. Se não tem vida, ele está morto. Ponto final. Está aqui. Não tem outra opção. Tudo isso está no seu boletim. Na segunda carta de João, que a gente não vai para lá, estamos terminando aqui essa série, ele diz assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Agora, vale lembrar que ao diferenciar o pecado para a morte do pecado não para a morte, ele não está diminuindo a gravidade do pecado e nem desencorajando suas ovelhas a não orar por alguém que esteja vivendo em pecado. Mas ele está nos ensinando que os pecados não são iguais. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu deixei aí alguma água se você tiver sede.
Ainda coloquei aí no seu boletim. Quando a gente diz que os pecados não são iguais, não está entrando por aquele caminho de não existe pecadinho nem pecadão. Estamos falando sobre as consequências. Não é para chocar você, questão de maturidade para ouvir. Mas, por exemplo, Jesus disse assim: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Eu posso cometer adultério no meu coração olhando com intenção impura para uma mulher, mas eu não consigo engravidar uma mulher só de olhar para ela. Jesus falou que aquele que profere um insulto, dependendo da palavra que você fala para a pessoa, você está infringindo, desobedecendo ao mandamento que diz não matarás. Mas isso eu não tiro a vida dela. Eu não levo alguém para o cemitério para ofendê-la com palavras. Ah, pastor, tá, traumas emocionais são traumas emocionais. É só isso que a gente está querendo dizer. Então eu coloquei no seu boletim. Se você quer ler mais sobre esse assunto de diferença entre pecados, então você vai ler os capítulos 18, 19 e 20 de Levítico e esses textos que eu coloquei de Mateus 15, João 19 e 1 Coríntios 6. Isso é importante, porque ao mesmo tempo que assusta, consola os leitores de João. O quê? O pecado para a morte. João está dizendo, vocês estão percebendo a gravidade do que os falsos mestres estão fazendo? Ao negar o filho, eles negam o pai. E quem não tem o filho, também não tem o pai. A terceira segurança. Então vamos lembrar? Segurança quanto à vida eterna. Segurança quanto às orações atendidas. E terceiro, segurança dos ataques do maligno. Versículo 18. Sabemos, mais um sabemos, são 5, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Pela última vez ele está tocando nessa tecla. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Há um problema de crítica sobre o que significam essas palavras, mas eu já coloquei para você aí no boletim para a gente ganhar tempo, entender a primeira parte do versículo. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o cristão só pode ter esperança de guardar os mandamentos se o Filho de Deus o guardar. Como ele te guarda, então você pode guardar os mandamentos. Nós já tocamos nesse assunto. Aliás, vocês foram muito generosos comigo, hein? Até o pastor Cavalcante perguntou, escuta, você assistiu a sua pregação depois? Eu falei, não sei nem assistir. Depois que eu estava no carro, eu falei, olha o que eu falei lá na igreja. Estão lembrados? Captou a mensagem, Ivan? Quando eu falei sobre o tamanho, pastor não sabe nem o que é 5 centímetros e 50 centímetros. Né? Quando eu falei sobre o tamanho das aves, eu mostrei o beija-flor e eu mostrei aquele côndor da cordilheira. E eu falei assim, um beija-flor às vezes pode ter 50 ou 60 centímetros. E fiz desse tamanhozinho assim. Não, eu queria falar a 5 ou 6 centímetros, viu? Então vocês não precisam achar que eu não sei o tamanho de 50 ou 60 centímetros. Eu falei, mas era isso aqui, um beija-flor pode ter 5 ou 6 centímetros. Só que eu falei 50 ou 60. Então, corrigindo, pequenininho. Quando eu falei sobre os seus mandamentos não são penosos, Ele nos dá graça, porque o próprio Jesus falou em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. O que Ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, o próprio Filho de Deus te capacita a guardar os mandamentos dEle, uma vez que você tem essa intenção de guardar os mandamentos, e o maligno não lhe toca. O verbo grego haptomai, que aparece 36 vezes no Novo Testamento, tem sempre um sentido de toque físico. Não tocar por palavras. Olha, fulano, as suas palavras me tocaram. Não é nesse sentido. O verbo é sempre usado, principalmente nas curas de Jesus, quando diz que alguém tocou em Jesus, ou quando diz que Jesus tocou em alguém. A versão grega do Antigo Testamento usou esse verbo
no famoso texto do Salmo 105, verso 15, que quando diz assim: não toqueis nos meus ungidos, significa assim, não firam eles com toque físico. Tocar tem um sentido de causar ferimentos. E eu lembrei aqui no seu boletim que Satanás só causou ferimentos no corpo de Jó porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. Então é muito importante lembrar disso. Deus protege os seus filhos. Espero que isso não assuste vocês, mas quando você fala assim, alguns perguntam, aqui não, só em outras igrejas, aqui não. Sério, pastor, o senhor acha que macumba pega em crente? A pessoa pode fazer algum trabalho? Não, não pode não, gente, faz. Isso é mais sério do que você imagina. Só que eu escolhi, não é só porque é um dos meus hinos preferidos, o 429, que segurança, sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz. A escolha do Salmo de número 91 também não foi só para preencher o programa do culto. A sua verdade é pavês e escudo. Pavês é um escudo maior e o escudo é um escudo menor. Como ele promete aquele revestimento, caia 1000 ao teu lado, tantos à tua direita, tanto à tua esquerda, tu não serás atingido. E quando a gente é atingido, aí é a linha da soberania, da proteção de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e irmã, com seriedade e com segurança, você e eu somos muito mais guardados e protegidos do maligno que nós podemos imaginar. Amém? Mas muito mais do que você possa imaginar. Paulo fala que uma das coisas que toda a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, faz é o seguinte: apagar todos os dardos inflamados do maligno, setas com chamas de fogo. Muito mais do que você imagina. O problema é que algumas igrejas, alguns pregadores, algumas pessoas dão uma super ênfase sobre nisso, e os outros não querem falar de nada. De novo, o equilíbrio. Por que será que João fala no final aqui, Deus o guarda e o maligno não lhe toca? Certamente é para mostrar para os seus leitores, para as suas ovelhas, que eles são protegidos. Mas, não se esqueçam. É importantíssimo lembrar que o apóstolo Paulo nos ensinou na carta aos Efésios que os crentes podem dar lugar ao diabo. E no contexto de 1 João, os que não podem ser tocados pelo maligno são aqueles que, 1, creem em Jesus como Filho de Deus, 2, amam seus irmãos, 3, trabalham para guardar os mandamentos de Deus. Desde o primeiro capítulo, ele está tocando nessa tecla. Essa tríplice atitude dos verdadeiros filhos de Deus. Aí sim, eu me encontro numa posição de ser guardado por Jesus e o maligno não me tocar, me ferir. Amém? Segurança dos ataques do maligno. Alguns de vocês sabem muito bem o que é isso. Alguns de vocês já experimentaram isso bem de perto. Deus te protegendo naquele instante. Para concluir, ele faz 2 afirmações e uma admoestação. Versículo de número 19. Primeiro é, mais uma vez, sabemos que somos de Deus. Isso é importante. Sabemos que somos de Deus. 1 João 5,19. Só para confirmar, somos dele. Não depende de se o outro acredita ou não acredita, se ele duvida ou não duvida.
Tenha essa convicção, não deixe de ser tão facilmente influenciado pelas pessoas. Por mais que, como esses gnósticos, seriam hoje em dia cheios de títulos, de livros, de renome, de prêmios, de medalhas. Sabemos que somos de Deus. Segunda afirmação, versículo 19. O mundo inteiro jaz no maligno. O verbo significa estar deitado. Quando você vai lá no cemitério, lá tem um jazigo. Normalmente não é um verbo que a gente usa, mas existe o verbo jazer, J-A-Z-E-R. Jazer significa estar deitado. O jazigo é um lugar em que se constrói para colocar o corpo daquele que morreu e, portanto, ele está deitado. Daí jazer é estar deitado. O mundo jaz no maligno significa o mundo está deitado nos braços dele. O mundo está debaixo da influência dele. Jesus falou do maligno como príncipe deste mundo. E ele está fazendo o quê? No mesmo versículo, um absoluto contraste. Aliás, eu falei isso na introdução aqui. João é o escritor dos contrastes. Luz ou trevas, vida ou morte, filho de Deus ou filho do diabo, salvo ou condenado. E aqui ele diz, eu vou começar do final. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. E a admoestação final. Últimas palavras do versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu achei tão interessante o que um comentarista falou sobre guardai-vos dos ídolos. Ele diz assim, eu coloquei no seu boletim: não troquem o real pelo ilusório. Não troquem o certo pelo duvidoso. Não permita que pessoas encham a sua mente de dúvidas e de questões e bagunce as suas convicções desnecessariamente. Tudo que você coloca no lugar de Deus é ídolo. O ano passado nós passamos vários meses aqui pregando sobre ídolos do coração. Os falsos mestres ensinavam um Jesus que não é o verdadeiro Jesus, conforme está nas páginas dos evangelhos. Imagens distorcidas de Deus produzem igualmente uma comunhão distorcida com Ele. Eu vou repetir. Imagens distorcidas de Deus produzem igualmente uma comunhão distorcida com Deus. Sabe onde eu aprendi isso? Vou te falar onde eu aprendi isso, há muitos anos atrás. Um pastor e conselheiro cristão chamado David Simmons escreveu um livro chamado A Cura das Memórias. E ele tem um capítulo só para falar sobre imagens distorcidas de Deus. Eu já dei uma pequena provinha disso para vocês um tempo atrás. Como a imagem distorcida que uma pessoa tem do pai terreno, humano, pode influenciar a ter uma imagem distorcida do Pai Celestial. Não deveria, mas pode influenciar. Meu pai era um homem assim, mas Deus não é assim. Então, guardai-vos dos ídolos. Esse ídolo pode ser imagens distorcidas de Deus. João diz assim, no versículo 20: estamos no verdadeiro. Estamos no verdadeiro. Aletheia é a palavra grega para verdade. Alethinos é a palavra grega para verdadeiro, que aparece 3 vezes no mesmo versículo. 1 João, capítulo 5, versículo 20, aparece 3 vezes, tanto no texto em português, quanto no texto grego. O verdadeiro, o verdadeiro. E ela significa não apenas um nome de um objeto que é considerado em semelhança com ele. Não é apenas o contrário de falso, mas significa alguém que participa da essência dele.
alguém que é verídico, alguém que é sincero, que é genuíno, que não é só uma aparência, como os gnósticos falavam. Não, esse Jesus aí, ele não é um homem, é um ser celestial, ele tem só uma aparência. João disse não, nossos olhos viram, nossas mãos apalparam e nossos ouvidos ouviram com relação ao verbo da vida. Já é a segunda vez que eu faço essa pergunta aqui, pregando em 1 João. Você realmente tem convicção de que você está no verdadeiro? Pastor, posso falar a verdade? Deve. Posso ser sincero? Deve. De vez em quando eu dou uma balançadinha. Mas não se culpe, não. Até o profeta João Batista teve crise de fé. Teve. Em Mateus capítulo 11, ele chama 2 dos seus discípulos, porque ele estava preso no cárcere, e diz assim: escuta, vão lá fora e pergunte para aquele homem o seguinte: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Pastor, está na Bíblia? Na minha está em Mateus capítulo 11, versículo 3. Ô João, eu não entendo. Você está fazendo essa pergunta no capítulo 11, se no capítulo 3 você batizou ele. Você primeiro ouviu, né? O pastor Cavalcante falou sobre isso aqui. Você ouviu aquela voz do céu assim: este é o meu filho amado. Depois você viu o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de uma pomba. E agora você está duvidando, João? Você está com crise de fé? Você não acha que eu vou parar aqui, né? Não posso. Ter crise de fé pode ser normal. Permanecer na crise de fé não é normal. No Salmo 84, o salmista fala assim daquele homem que confia no Senhor. Ele diz assim: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Ele não mora no vale árido, ele está passando pelo vale árido. O senhor sabe, né, pastor? Eu sou uma pessoa depressiva. Não, você não é depressivo. Você pode estar com. Você pode estar passando por. Agora, se você quer ficar aí. E aí, Jesus, claro que ele sabia de tudo, ele disse o seguinte: olha, fala para João, fica tranquilo. Ele não falou isso. Ele disse: faz o seguinte, vocês voltam lá e falam para João o que vocês mesmos estão vendo e ouvindo. O quê? Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os paralíticos, aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Tá certo. Tem mais uma coisa. Fala para João que feliz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Está vendo? João Batista, que batizou Jesus. Você tem seguro de vida? Tenho, pastor. O meu é um valor até considerado. Que bom. E da alma, você tem seguro? Você tem certeza da sua vida eterna? Mas é ninguém quem? Eu não confio em mim, eu não confio nos meus atos, nos meus méritos, nas minhas boas obras. Você tem certeza de que está no verdadeiro? A Bíblia diz que nós estamos no verdadeiro se estamos em Jesus. Eu vou ler para encerrar. O quê? Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, no sentido de já veio e continua presente, e nos tem dado entendimento. Um recadinho aqui para os gnósticos que gostavam de exaltar tanto, achando que tinham sua super intelecto, vantagens intelectuais. E nos tem dado entendimento para reconhecermos de novo o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E agora ele diz duas coisas maravilhosas sobre Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus
e a vida eterna. Deu para entender? Então ele está dizendo assim, olha, Jesus não é o fundador de uma nova religião. Não é um sábio que viveu no Oriente Médio. Jesus Cristo é o que ele caracterizou aqui: o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não se separa a vida eterna de Jesus Cristo. E se tem Jesus, você tem a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus. Este é o seu Jesus? 3 vezes o verdadeiro. Ah, pastor, mas eu falo isso aqui para uma tia minha, tem um colega de trabalho, tem um professor meu. Você vai ter que tomar uma decisão. E eu sugiro que seja nessa noite. O quê? Não, se você vai ouvir sua tia, se você vai ouvir seu professor, se é seu pai, você tem que decidir. É sério, gente. Não é para mim. Para mim eu já decidi há muitos anos. É por você. Porque se qualquer um que chega te balança, qualquer um. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista de uma pessoa muito boa intelectualmente, exaltando muito o evolucionismo. Assim, é uma loucura. Os macacos são os nossos parentes mais próximos. Não dá para negar, nós temos toda a sobra de evidências de que somos frutos de uma evolução. Você desligou a televisão? Eu não, para quê? Eu assisti até o fim. Eu entendo língua portuguesa e tenho um pouquinho de filtro na cabeça. Falei nada. Só não me influencia. Pronto. Simples. Por quê? Por causa das suas promessas que são verdadeiras. Não foi o que nós cantamos? Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não pode mentir. A gente canta aqui na igreja. Aí amanhã no trabalho alguém fala alguma coisa, você balança. O professor fala alguma coisa na sala da universidade, você treme. Então, que convicção é essa que você tem? Eu não estou falando para você discutir com ele. Eu não estou falando para você bater boca com ele. Eu não estou falando para você desrespeitar seu parente, seu amigo, assim por diante. Guarda essa convicção com você. Ela vai ter muita utilidade e vai te livrar. É isso que ele está dizendo. O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Simples assim. Vamos cantar, Tarik. Vamos ficar em pé. Agora, a carta não é escrita para uma elite espiritual, para um grupo privilegiado de leitores ou da igreja, para um grupo de líderes. Quando Jesus falou quem crê em mim, ele falou para todos, para qualquer pessoa. Simples. Simples. Nós precisamos desse verdadeiro seguro de vida. Eu escrevi para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Que diferença isso faz no momento de crise, num leito de morte, numa situação de angústia e de perigo. Eu li, só para encerrar, tá? Alguém mandou uma foto do boletim de hoje da Igreja Presbiteriana do Jaó. E tinha um parágrafo da esposa, agora viúva do pastor, lamentando. E ela, mas eu entendo, ele fez o melhor para você, né? Entendi. E vocês sempre me ouviram falar isso aqui. A morte é sempre um problema para quem fica, nunca para quem parte em Cristo Jesus. Senão, que evangelho que nós vamos pregar? Que certeza que nós vamos ter? Se é a nossa principal, o último inimigo a ser vencido, eu não tenho arma para vencer. O último. Quando Moody morreu, tem um filme sobre a vida dele.
e encerra assim. Há alguns anos, vocês vão ouvir falar que eu morri e vão ao meu sepultamento, mas nem por um momento acredite que eu estou triste ou que eu estou naquele lugar. Eu tenho a vida eterna. Paulo falou sobre isso, a certeza de partir e estar com Cristo. Ah, mas é Paulo, pastor, a gente é tão... Não. É para todos nós. Cantemos e louvemos ao Senhor. Pode colocar na projeção o refrão, por favor, Midi? Todos juntos? Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tem derramado em teu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Eu só posso dar-te agora minha canção e te dar graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Pro teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Muitas graças, 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 Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Uma última vez com as vozes. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Amém. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo para saberdes que tendes a vida eterna. Que diferença esse verdadeiro seguro de vida, toda a diferença na nossa vida. Alguém disse que a vida se torna melhor quando nós temos algo pelo que esperar. Só resta nos cantar mesmo.
Graças, Senhor. Não se esqueça, uma imagem distorcida de Deus vai resultar numa comunhão distorcida com Deus. A igreja é para alimentar a nossa fé, a nossa esperança, para saberdes que temos a vida eterna. Sabemos que temos a vida eterna. Como João disse, nós estamos no verdadeiro. Ele é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Louvado seja o teu nome. Mas, além da gratidão por esta bênção, essa certeza e essas promessas fiéis e verdadeiras, nós pedimos que o Senhor encha a nossa vida do Espírito Santo para que possamos proclamar o verdadeiro Deus e a vida eterna a tantos quantos o Senhor nos enviar. Obrigado, porque nós podemos ter certeza, o Senhor nos deu entendimento para isso, e opiniões e críticas e julgamentos de outros não nos abalam, não nos atrapalham, não muda nada. Estamos no verdadeiro, não por causa de nós, mas pela sua inteira graça. Obrigado, Senhor. Dá-nos uma semana de vitória sobre vitória. Livra-nos do mal e de homens maus. E em nome de Jesus e pelo sangue da sua cruz, apaga todos os dardos inflamados do maligno contra nós. Abençoa o trabalho de cada um. Que haja saúde, paz, alegria, prosperidade para cada pessoa desta igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse grande amor salvador de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a direção e o poder do Espírito Santo encham a nossa vida até o dia de Cristo Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e diga a ela: em Cristo você tem a vida eterna.